Essa semana eu acabei encontrando o trailer de Quando o Vento Sopra e, sinceramente, depois de assistir ele, eu não consegui tirar da minha cabeça. Tanto que eu tinha uma listinha, né, pra fazer de filmes que a galera pede nos comentários, mas depois desse achado eu não consegui parar de pensar nele, eu precisava assistir esse filme. E quem imaginaria que um filme aleatório que eu achei no YouTube seria o filme mais triste que eu assisti esse ano até agora. Quando o Vento Sopra, ou seu título original, né, When the Wind Blows, é um filme britânico lançado em 1986, dirigido por Jimmy Murakami, baseado na graphic novel de Raymond Briggs, lançada em 1982. Algo muito importante de eu situar é que esse filme foi lançado durante a Guerra Fria, que teve o seu fim lá em 1991 com a dissolução da União Soviética. E por que eu tô falando isso? É porque esse filme em específico, ele vai tratar de um sentimento que ocorria naquela época. Quando o Vento Sopra, eu vou falar o título brasileiro, por favor, né? Conta a história de um casal de idosos chamado Jim e Hilda. Eles moram no campo, numa casinha isolada, e eles estão seguindo a sua vida cotidiana, sabe? Só que com um detalhe, eles estão discutindo sobre uma guerra que tá acontecendo. E isso é algo que eu acho muito interessante, como o filme retrata esse sentimento de medo de algo acontecer, principalmente vindo da Guerra Fria. Porque quando a gente vai ver, geralmente, representações de filmes de guerra, ou a gente vê a Primeira Guerra, ou a Segunda Guerra, ou geralmente coisas tão desastrosas quanto. Só que a Guerra Fria, como muita gente sabe, é diferente, sabe? E aqui quem escreveu a história decidiu optar por um caminho muito interessante, de alterar um pouco os fatos históricos. O que acontece? O Jim e a Hilda, eles estão vivendo a sua vida, o que é muito interessante de ver, né? Pelo menos eu acho interessante, como eles são dois senhorzinhos que estão vivendo a vida sem meio que entender o que tá acontecendo, tá, sabe? Sem ter um panorama geral da situação. É muito doido ver o Jim falando pra Hilda que eles precisam fazer um abrigo, porque o governo tá falando pra eles tomar medidas de proteção, né? De sobrevivência. E a Hilda, sei lá, tá preocupada com a bomba que vai cair, se vai sujar muito a cortina dela, se vai estragar as almofadas novas, sabe? O Jim até chega pra ela nessa primeira parte do filme e fala, tipo, vou pegar essas almofadas aqui do sofá e colocar no nosso abrigo. Ela fica, tipo, a almofada nova? Tá louco? Sabe? Pra você ver como a preocupação deles é outra, e isso gera um carinho muito grande, né? Você fica com muita dó do que você já sabe o que vai acontecer com esses dois personagens desde o começo do filme. Então você fica ainda mais com receio de ver dois senhorizinhos tão queridos, assim, vivendo a sua vida, tendo que lidar com um cenário horrível que tá prestes a acontecer. Algo muito interessante também nessa primeira parte do filme é como o Jim, ele liga pro seu filho lá em Londres e fala pra ele tomar precauções que o governo anda passando. E o filho dele, meio que na ignorância, né, até fala que não, que se Londres for explodir, ele vai explodir junto, e assim vai, que as medidas do governo não estão com nada, é indiferente nesse diálogo, sabe? Na verdade, que se você for ver as medidas que o governo passa pros pais do menino, né, pro Jim e pra Hilda, realmente não tem o que se fazer. As medidas do governo que eles passam é, por exemplo, faça um abrigo com madeiras a 60 graus, estoque comida, água, e coloque umas almofadas e tudo mais, e sabe, pra uma bomba nuclear, colocar umas madeiras, no caso do Jim, ele coloca 3 portas, colocar 3 portas no ângulo de 60 graus dentro da sua casa, não é algo que vai te proteger. E algo que eu vi muitos civis falando é como muitas vezes o governo, tanto naquela época, na verdade em guerras anteriores, passava esses métodos de proteção meio como um efeito placebo, né? Porque, cara, uma porta não vai te proteger de uma bomba nuclear. Então isso serve como um controle de pânico do governo com a população, sabe? Pra eles não ficar maluco correndo e tudo mais e piorar ainda mais a situação. Tanto que esse filme, ele é meio que dividido em duas partes, o antes da bomba e o depois da bomba. Antes da bomba, muita gente pode achar enrolado, eu vi muitas críticas, né, falando que essa parte pode ser um pouco maçante. Eu já gostei bastante, porque, que nem eu falei, você vai acompanhar os senhorizinhos ali se protegendo e acreditando numa mentira, e muitas vezes, sei lá, com preocupações muito fúteis, sabe? Eles realmente não entendem o que tá acontecendo na vida dele, o que é muito triste deles, né? Porque é o Jim e a Hilda. E a segunda parte, né, que é depois que a bomba explode, que tem uma animação muito louca quando a bomba explode, cheia de efeitos e tal, e a Hilda fica falando, tipo, o bolo vai queimar, sabe? Realmente, pra mostrar também a preocupação dela com outras coisas, e meio como um humor, né, um humor ácido
ácido ali com essa fala dela. E claro que depois que a bomba explode, a gente entra na parte mais triste desse filme, que a gente vai acompanhar os dois definhando pra radiação da bomba. É muito curioso ver nessa parte que a Hilda, ela vai reclamando de alguns efeitos que ela anda sofrendo da radiação e, consequentemente, mais pra frente, o Jim também vai sofrer, né, dessas doenças causadas pela radiação. Então ela começa a reclamar de dor de cabeça, de manchas na pele. E o Jim, nessas reclamações, ele sempre tá ali pra meio que ver o lado positivo da coisa, sabe? Ali falar pra Hilda, não, isso é porque você não tá acostumada com essa nova rotina que a gente tá adotando de sobrevivência e tal, sabe? Meio que zelando por ela. É uma história realmente de um casal tentando sobreviver a tempos difíceis. Nossa, é de cortar o coração, é sério. Tem uma cena que eles vão pra fora de casa e o Jim tá reclamando, tipo, acabou o que a gente tinha pra beber e tudo mais, eu vou passar numa loja comprar mais leite, mais água, pra você ver como realmente eles não estão entendendo o que aconteceu. Tanto que eles brincam, sabe? Tipo assim, a Hilda pergunta, será que essa loja abriu hoje por conta da bomba e tudo mais? E o Jim brinca com um fundo de esperança, né? Fala, você acha que ele vai fechar num dia que ele pode fazer dinheiro, sabe? Mostrando que a preocupação do cara nem era com a bomba, sabe? Era em ganhar dinheiro. Pra eles, realmente, era mais um dia comum. Aconteceu a bomba, beleza. Agora todo mundo segue a vida normal como se nada tivesse acontecido. E não é assim que funciona. Meio que, ao mesmo tempo que tá falando isso, né? Falando de ir lá comprar leite e tudo mais, a Hilda fala, por exemplo, nossa, tô sentindo um cheiro de carne queimada, mostrando esse lado mais obscuro do que tá acontecendo, da situação deles. O final do filme, sério, é de cortar o coração. É a Hilda mostrando sinais mais extremos da radiação ali. Por exemplo, o cabelo dela já começa a cair, manchas já começam a aparecer mais na perna dela. O Jim revela que as manchas também estão pelo braço dele. Os dois estão fraquinhos, porque eles já estão há algum tempo sem comer e sem beber, sabe? E eles esperam, tipo, que as ambulâncias e, em geral, né, o socorro chegue antes dos russos, que eram, no caso, né, uma coisa muito doida, velho. Quando eles vão falando dos russos e tal, muitas vezes eles se confundem com os alemães, né? Falando, tipo, dos alemães, que sei lá o quê. Daí, o tanto que quando a Hilda fala que é os alemães que mandaram a bomba, o Jim corrige que, na verdade, eram os russos. E quando o Jim fala errado, a Hilda corrige, pra mostrar meio que esse lado mais dos senhores. São dois senhores vivendo a sua vida até que, infelizmente, uma desgraça aconteceu. Isso também se deve muito a essa confusão, né? Porque o Jim, tá? Por ser um senhor nessa época, ele provavelmente viveu, né? A Segunda Guerra Mundial. Então, tem até uns flashbacks dele na guerra e tudo mais. Tanto que eles têm aquela visão, né, de a Segunda Guerra, no caso, eram tempos bons e tudo mais, sabe? Pra mostrar essa distorção, né? Tanto que é engraçado que mostra, né, umas filmagens muito obscuras e bizarras, sabe? Muito tristes. E as lembranças deles são feitas por desenhos. E as lembranças deles não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. É, tipo, eles lendo livro escondido, assim, nos abrigos e tal, como se fosse um charme, porque como eles eram crianças também, eles meio que não entendiam ali, bem, acredito, né, não entender o que estava acontecendo naquela época. No final do filme é a cena que provavelmente vai cortar mais o seu coração, que é a Hilda e o Jim voltando para aquele abriguinho ali, né, como se aquele abrigo de madeira fosse evitar a radiação de entrar em contato com eles. E a Hilda começa a falar pro Jim, tipo, a gente podia orar, né, querido? E o Jim até fica, orar pra quê? Tipo, por que a gente iria orar numa situação dessas e logo agora? Ela fala, não custa nada, né? Só pra gente ter uma segurança maior. E enquanto isso, a luz vai apagando e o filme acaba. Eu não preciso nem dizer o que aconteceu com eles, né? Infelizmente, os dois acabaram morrendo, né? E assim como eles tinham esperança de que todo mundo ali, da vida que eles eram acostumados a ver todo dia, ter uma rotina com as pessoas, eles acreditavam que aquelas pessoas tinham sobrevivido. Não. E infelizmente, nenhum socorro ia lá ajudar eles naquela situação. Esse foi um filme muito marcante, tá? Esse vídeo é até mais curto, porque o filme é curto. Ele tem ali as suas 1h40, por aí. E a animação dele é muito competente. Só com algumas ressalvas que eu tenho, né, com a animação desse filme. Por exemplo, com o stop motion ali, que eles utilizam. Eles colocaram um efeito pra disfarçar um pouco a falta de frames que ela tem. E isso machuca o olho, tá? Parece que o personagem não tá combinando com aquele elemento, sabe? Fora ser um efeito que realmente não fica legal, eu não sei por que eles optaram por isso. E gravações live action, que aí eu já acho que fica muito bem feito. O céu é feito com live action. A casa deles, às vezes, tem uns takes em live action, o que é muito interessante e traz um charme próprio
pro filme. A crítica que ele faz eu acho muito interessante, sabe? Essa visão, né, do povo de realmente acreditar que algo podia acontecer e não ao mesmo tempo. E é interessante que o filme realmente muda, né, o lado histórico para como se algo realmente tivesse acontecido, como se bombas nucleares tivessem sido espalhadas pelo país naquela época, na Guerra Fria. Eu altamente recomendo você assistir isso. É muito interessante essa retratação, né, essas críticas, tanto ao governo, quanto à falta de esperança da humanidade. E muitas vezes civis, né, simples, não entender o que realmente está acontecendo com eles. Quando o Vento Sopra foi um achado e realmente uma das animações mais tristes que eu assisti até agora, nesse ano. Eu vou estar deixando na descrição aonde eu vi, né, porque eu não posso falar aqui por conta dos métodos, né, alternativos. E eu vou estar tentando deixar um PDF da graphic novel aí na descrição também, se eu achar. Eu sei que o vídeo é um pouquinho mais curto, mas que nem eu falei, esse filme é um pouco mais curto e muitas vezes eu vou estar tentando trazer esses vídeos mais curtinhos, com uma review mais direta, pra poder aumentar a quantidade de vídeos que eu posto no mês, né, a minha frequência. Muito obrigado aos membros do canal, graças aos membros eu consegui comprar uma lapela, que eu gravei os últimos vídeos e tô gravando esse vídeo. Cara, eu tenho que agradecer a isso. Todo o dinheiro que eu tô ganhando com o canal tá indo pro canal. É um investimento. Bem, como sempre, todos os créditos estão na descrição e muito obrigado pela atenção.